Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História. Eu sou Célia Coleta e vamos continuar a nossa jornada do conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre expansão marítima, um tema muito bacana e nós esperamos que vocês gostem da aula, que vocês peguem o material didático, o livro que vocês têm em casa e que possam abrir caminhos e que possam expandir esse conhecimento. Tá bom? Eu sou Célia Coleta e vou estar com vocês nessa caminhada. E vamos lá então para a expansão marítima, que é um mapa mental. Nós vamos falar sobre as motivações, né, os monopólios, as metas, religião, as consequências dessa expansão e como que se sucedeu nessa revolução aí comercial. Tudo bem? Espero que vocês fiquem atentos aí até o final. E grandes navegações. Deixa eu diminuir aqui minha imagem. Beleza? As grandes navegações. Naquele período, nessa época, né? O que nós temos aí de maior são as grandes navegações e tudo era feito aí pelo mar, principalmente pelo mar, tá? Então, por volta do século XIV, o conhecimento europeu sobre nosso globo era escasso, era pouco, era pequeno, não era um conhecimento como nós temos hoje, tá? E aí, eles imaginavam que a Terra era quadrada, os mapas eram feitos aí dessa forma, e o conhecimento foi acontecendo através das pesquisas, através das buscas, e muito aconteceu até que se pudesse chegar ao conhecimento sobre a Terra que nós temos hoje, tá bom? Então, aqui Europa, Índia e Oriente Médio. E aqui nesse cantinho, a África, tá? Bom, instrumentos de navegação. Então, essa situação só começou a mudar quando os portugueses começaram a resgatar a herança náutica deixada pelos povos antigos, desenvolvendo então as embarcações, os instrumentos que possibilitaram a sua chegada e os lugares antes desconhecidos, como nossa terra, como o Brasil, por exemplo, tá? Como a Ásia, como o sul da África e posteriormente nós, a América. E aqui nós temos alguns instrumentos de navegação, a bússola, tá bom? O quadrante e a balestilha também e outra bússola aqui, tá? Esses eram os instrumentos de navegação da época. E aqui, ó, as várias culturas pré-expansão e colonização. Bom, vocês sabem, colonização é quando um povo, como o povo europeu, que eles foram chegando nos países que ainda eram desconhecidos e conquistando, entre aspas, esses países e dominando e fazendo daquele povo escravo, tirando todas as riquezas, como fizeram com o Brasil. Tá? As várias culturas pré-expansão e colonização. Então, no processo de expansão marítima europeia, liderado pelos portugueses, logo seguidos pelos navegadores da Espanha, que eram os colonizadores, né, Portugal e Espanha, e outros países, possibilitou o quê? O contato com diferentes culturas, com os povos nativos aqui na América, por exemplo. E a expansão das atividades comerciais do velho continente, promovendo um processo duplo de quê? De intercâmbio cultural, de cultura misturada e, ao mesmo tempo, uma exploração das populações nativas, como nós aqui podemos falar muito bem, como foi a exploração aqui no Brasil, sabemos também a exploração no continente africano e na Ásia, tá? Tirando tudo que tinha de riqueza desses povos nativos, levando e enriquecendo os colonizadores, que era a metrópole, no caso aqui nós estamos falando Portugal, ok? E aqui nós temos imagens representando a África, a América e a Ásia. Bom, conquista pelos mares. Então, no início do século XIV, os conhecimentos náuticos europeus eram o quê? Eram grandes? Eram bastante restritos, eram pequenos, proporcionando apenas, então, deslocamentos por mar que se limitavam a locais com acesso pelo mar Mediterrâneo, com o norte da África e os limites entre a Europa e a Ásia. Então, eles não conheciam tudo, não conheciam o mundo como hoje, tá? Então, além da falta de tecnologias náuticas,
O pouco conhecimento a respeito dos mares criava um cenário de invenção de histórias fantásticas a respeito de monstros, de sereias, seres tenebrosos que habitavam os oceanos, em especial o Atlântico. Então, muito se criou, muito se fantasiou com relação ao desconhecimento do além-mar. E aqui, ó, gravuras mostrando algumas representações de monstros aí, de um homem de uma perna só, de um pé grande, orelhas, ó, sem cabeça, com a cabeça no peito, corpo de homem, cabeça de animal. Isso aí são fantasias que eles criavam quando entravam pelo mar, pelo falta do desconhecimento náutico, tá? Bom, o pioneirismo português. Por que que Portugal foi o primeiro? Isso quer dizer o pioneirismo. Quem chegou na frente? Por que que foi Portugal? Bom, essa crença europeia começou a mudar a partir das primeiras décadas do século XV. Mais especificamente a partir de 1415, quando os portugueses conquistaram Ceuta, que é a importante cidade do norte da África. Conquistaram. Sempre quando a gente fala dessa conquista, gente, há de ter um olhar crítico, tá? O fato que representou um grande marco da expansão marítima portuguesa. Tá? Que eles começaram em 1415, esse mapa mostra que Europa, Lisboa, Portugal e Ceuta. Bom, após a conquista de Ceuta, os portugueses tomaram conhecimento de um reino africano, rico em ouro e localizado ao sul do deserto do Saara, o reino do Mali. Fato que impulsionou uma série de investidas da coroa de Portugal, da coroa portuguesa, na expansão marítima. Opa, tem ouro! Podemos enriquecer, podemos crescer, e aí, então, vai se invadindo e vai se dominando mais territórios com o intuito de tirar ouro, especiarias e riquezas, tá? Bom, as conquistas portuguesas na África. Como é que foi isso aí? Então, tem país da África que fala português? Sim, devido a essa colonização portuguesa lá no continente africano. Então, a primeira teve início em 1418, com a conquista da costa africana, e terminou em 1478, olha quanto tempo, quando os portugueses alcançaram o extremo sul do continente africano. E aqui tem um mapa mostrando essa dominação, aqui Portugal e Espanha e África, bem perto, atravessou o mar, já está na África, Cabo do Bojador, e aqui Guiné, o Congo, tá? E aqui a Ásia. Dá para ter uma visualização muito boa dessa rota dos portugueses aí pelo continente africano. Bom, a Espanha também tentou a expansão marítima, mas por outra rota, através de Cristóvão Colombo, um italiano genovês que sonhava em chegar às Índias, navegando pelo Ocidente. E vamos ver o que vai acontecer, então. Bom, imaginavam que a Terra era redonda, mas não imaginava que existia continente americano. Então, aqui, ó, esse mapa vem mostrando para a gente direitinho como que eles analisavam a Terra nesse período, tá bom? Então, América, olha, vem uma representação muito bem feita aqui nesses pontilhados. E depois aqui, em sua origem, Colombo esbarrou num continente que ele acreditava ser a Ásia. Aqui a ida e a volta, ó. Ida e volta da Espanha. Bom, a chegada às Índias. Então, a segunda fase, a era das grandes navegações, começou com a chegada da frota de Vasco da Gama, em 1498, às Índias, na Ásia, depois de percorrer a costa africana todinha, ó, percorrer isso tudo aqui, e o Brasil vai estar cá nesse cantinho. Isso aqui, o continente africano. E olha aqui para vocês verem, ó, Lisboa aqui em cima. E eles saíram por aqui, ó, através do mar. O Brasil estava aqui. E aí, ó, eles queriam chegar às Índias, ó. Queria chegar à Índia. Será que foi por acaso esse desvio todo até a costa brasileira? Vasco da Gama, que está em vermelho. Pedro Álvares Cabral, que está em verde. E aqui os ventos dominantes, ó. Foi levando eles por aqui. Aqui outro mapa da expansão portuguesa. Aqui Porto Seguro, né, Brasil. E Cabo Verde, na África. Aqui Lisboa.
e toda a rota. Eles... Aqui, vou tirar essa imagem para vocês verem aqui, ó. Calicut. Aqui, ó, em 1500, a frota de Cabral alcançou a costa da Bahia, chegando aqui no Brasil, ó. E agora, aqui em azul, Cabral seguiu para onde? Seguiu para a Itália. E após 1407 dias na Itália, 407 dias na Itália, Cabral retorna para Lisboa. Então, ó, voltando aqui, ó, em vermelho, ó, Cabral sai daqui e retorna para Lisboa. Ok? Bom, as navegações portuguesas e espanholas no século XV. Esse mapa aqui mostra certinho, vou te esconder essa foto para cá. Mostra as rotas certinhas, tá? De Vasco da Gama, aqui em verde. Depois em lilás, Pedro Álvares Cabral, que é o que chega até nós. Tá? E as rotas das navegações espanholas, essa aqui em marrom. Beleza? Bom, por mares nunca antes navegados. Imagina como era esse Brasilzão imenso nosso. Quem mora aqui em Casimiro vê nas margens, as praias, né? A diferença, a beleza disso. Imagina sem casa nenhuma, como eles chegaram e ficaram deslumbrados com tamanha beleza do nosso território, tá? Por mares nunca navegados. Como uma forma de ressaltar o grande passo dado por Portugal após a conquista de Ceuta, o governo passou a incentivar a recuperação de informações náuticas de outros povos, como os fenícios, os gregos, os árabes, os egípcios, pegar a informação que eles já sabiam. Então, essa reunião de especialistas ficou conhecida como a Escola de Sagres, responsável pela melhoria dos instrumentos de navegação, que eu mostrei no início, já existente, e pela elaboração das cartas de navegação. Gente, eles perceberam que dava para enriquecer muito, como enriqueceram, tirando dessas terras desconhecidas, né, que a gente sabe que, na verdade, já existiam nativos aqui, eles não descobriram, já existiam nativos, e enriqueceram, explorando esses povos. E aqui é a Escola de Sagres, como nós falamos, para buscar informações, para chegar a um conhecimento maior, para expandir cada vez mais e melhorar essas navegações, diminuir o tempo de travessia no mar, facilitar as conquistas, ok? Bom, as novas tecnologias da expansão marítima. Uma das grandes novidades desenvolvidas pela Escola de Sagres foram as caravelas, as embarcações mais leves, mais velozes, como eu falei, para chegar mais rápido, apropriadas para a navegação tanto em rios quanto em oceanos, que começaram a ser utilizadas pelos portugueses por volta de 1440. Então, em 1500, quando conquistaram o Brasil, entre aspas, sempre essa conquista, já estavam nessas embarcações, tá? Mais leves. Olha que bacana. As caravelas não conseguiam carregar muita bagagem e nem enfrentar mau tempo. Então, era muito comum algumas afundarem, todos os tripulantes morrerem, tá? Não foi assim simples como a gente pensa, não. Muita gente morreu, tá? Sendo assim, as naus eram as embarcações mais utilizadas, pois em seus 3 andares internos eram capazes de carregar grandes quantidades de mercadorias e em um número maior de pessoas, ok? Bom, o tráfico de escravos foi realizado pelos portugueses de 1444 até o século XIX. E aí começa essa história aí de escravidão e de tráfico negreiro pelo mar, onde os escravos eram transportados nos tumbeiros dos navios. E isso fez com que eu estivesse aqui hoje falando com vocês. Com certeza, os meus antepassados, bisavós, tataravós, vieram nos tumbeiros dos navios da África, direto aqui para o Brasil. A difícil vida dos marujos. As expedições marítimas do século XVI tinham um perfil, que era um perfil bastante variado. Que perfil era esse? Diferentes tipos de embarcações que variavam de acordo com a viagem. A quantidade de tripulantes diversas, que podiam chegar até a 1.200 por expedição. Já pensaram? Mais de 1.200 pessoas de uma vez em várias expedições chegando aqui no nosso território.
as expedições eram comandadas pelo capitão Mor. E geralmente também havia um mestre com contramestres, um piloto, além de um escrivão, tá? Que ia contar a história, relatar, escrever e mandar para Portugal, né? Bom, embarcava tanto representantes do rei, nobres em busca de aventura ou riquezas, estudiosos relacionados ao mundo náutico, quanto trabalhadores encarregados dos serviços mais pesados. Então, tinha os intelectuais, tinha os pintores, os artistas, os escritores e também aquelas pessoas que iam pegar no pesado, tá bom? Eram convidadas lá em Portugal a saírem nas expedições. Bom, em cada expedição era obrigatória a presença de membros da instituição religiosa, que tinha o intuito de difundir a fé católica e converter os povos nativos encontrados e convertê-los ao cristianismo, como aconteceu aqui no Brasil. Celebrou a primeira missa e catequizou os índios, tá? Bom, isso aí é uma forma de introduzir a cultura deles, a cultura dos nativos, uma falta de respeito à cultura do local. E aí vai dar isso aí assunto para mais de 10 aulas. Bom, a massa de viajantes era composta de trabalhadores pobres e analfabetos, que embarcavam, em alguns casos, com problemas de saúde e subnutrição. E muitos não resistiam à viagem, tá, gente? Bom, outra parte da tripulação era composta por prisioneiros, com a proposta de uma vida livre após o período a bordo das embarcações. Então, era prisioneiro lá na Europa e vinha para cá como livre, tá? Para construir vida nova aqui. As pessoas responsáveis por diversos serviços, os navios partiam carregando uma superpopulação, o que tornava a vida nas embarcações muito difícil. Uma vida sem muita higiene, tá? Convivia com ratos, doenças. Bom, os alimentos levados às viagens, em geral, bolachas, vinho tinto, queijo, bacalhau, carnes, frutos secos, que para não estragar, não tinha geladeira, né? Acabavam se deteriorando, tendo em vista os longos períodos, 3 meses de viagem, né? As precárias condições de higiene das embarcações. Então, não era fácil. E muitos passavam até falta de alimento, tá? Bom, navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase intriga, né? Será? Navegar é preciso, viver não é preciso. Mas em qual sentido? O sentido está nesse verbo aí, precisar, ou de precisão. As péssimas condições de higiene somadas à má alimentação ocasionalmente causavam inúmeras doenças na população. Bom, além disso, as revoltas, os motins ocorriam frequentemente nas navegações, sempre punidos com severidade, alguns até com a própria morte, tá bom? Outro grande problema eram os constantes naufrágios, tendo em vista a imprecisão das cartas de navegação e grande volume de mercadorias carregadas, e as tempestades, o mar alto, como eu falei para vocês, muitos afundavam e saíam de lá 3, 4 embarcações, chegava 2, porque alguns morriam, tá? Infelizmente. Tudo isso em busca de riquezas e mais poder e expansão. Bom, a Igreja Católica detinha tanto poder que suas determinações eram acatadas por diversos governos, como Portugal e Espanha. Bom, uma dessas decisões foi a resolução do conflito diplomático pelos territórios da América, o Tratado de Tordesilhas. O documento dividia o mundo em 2 partes. A leste do meridiano, as terras pertenciam a Portugal. A oeste do meridiano, as terras pertenciam à Espanha. Então, vamos dividir o queijo, vamos dividir essas terras que eram dos nativos, dividir entre eles, tá? E aqui está a divisão do Novo Mundo pelo Tratado de Tordesilhas. Aqui, ó, o Tratado de Tordesilhas, ó. Partiu aqui, ó. Parte para a Espanha e uma parte para Portugal. Significado da expansão marítima. Bom, a expansão ultramarina comercial é um grande marco na história da humanidade. Porque senão não aconteceria a história como nós conhecemos hoje, né? Tendo em vista que possibilitou o contato da Europa com os outros continentes, como Europa, Ásia, África, América, né? Da Europa com esses países,
o que levou, com esses continentes, o que levou a um intercâmbio cultural e comercial. Como nós temos hoje, um Brasil miscigenado. Esse intercâmbio cultural, essa miscigenação, povo europeu, tá? Povo indígena, povo negro. A região antes desconhecida ou restritas passaram a ser visitadas e povoadas pelos europeus, o que abriu espaço para a colonização de diferentes partes do globo. E aí eles foram colonizando, por isso é o centro do Rio de Janeiro, é todo europeizado, com essa arquitetura. A gente consegue ver muito bem os resquícios dessa história, né, de expansão no centro das cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Bom, portugueses, espanhóis, holandeses, franceses e ingleses expandiram seus territórios para diferentes regiões da América e África, tendo acesso, então, a extensas riquezas e terras cultiváveis, o que levou a uma nova etapa de desenvolvimento comercial. Aqui, mais uma vez, em 1494, Espanha e Portugal assinaram o Tratado de Tordesilhas, que não foi aceito pelos ingleses, holandeses e franceses, porque todo mundo também queria uma fatia, né? Bom, Fernão de Magalhães prova que a Terra é redonda e circunnavegação. Bom, grande avanço. Ó, aqui as rotas, tá? Colônias das zonas de influência portuguesa e colônia da zona de influência espanhola. Então, o que está em vermelho portuguesa, o que está em verde espanhola, tá? Formação dos impérios coloniais. As grandes navegações proporcionaram a formação de vastos impérios coloniais e a criação da Inglaterra e na Holanda de um novo tipo de organização comercial, que era as companhias de comércio das Índias Orientais e as Índias Ocidentais, poderosas companhias de comércio que monopolizavam a economia mundial, gerando o quê? Acumulação e riquezas para estes estados europeus. Então, esse comércio vai gerar riqueza e acumulação. E aí, pensa comigo, quando acumula para um, falta para outro, tá? Então, para os povos colonizados, entretanto, as conquistas ultramarinas significaram o quê? Para eles é riqueza, poder, status, acúmulo. E aqui, para os povos colonizados da Ásia, da África e da América, que somos nós? Violência, trabalho escravo, intolerância à sua cultura, à sua religiosidade e aos seus costumes. Então, foi uma verdadeira invasão, foi um verdadeiro desrespeito mesmo à cultura dos povos nativos, porque eles impunham como se a cultura deles fosse a melhor, a superior, os donos da verdade e da melhor cultura, tá? E assim por diante. Então, para nós aqui e para os povos colonizados, é violência, trabalho escravo, intolerância à cultura e à religiosidade e aos costumes. Não aceitavam a língua do povo, não aceitavam a religião, nem a cultura, tá? Era imposta. Então, a gente vai ficar por aqui hoje e pega essa aula como ponto de partida para que você possa estudar essa colonização e aprender a respeitar todo tipo de cultura diferente, respeitar essa miscigenação que existe no Brasil, a valorização de todos os povos como um todo. Um grande abraço, até a próxima aula, um grande beijo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, obrigada.